Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando início à nossa segunda aula do nosso mini curso de REST com Spring. Bom, na primeira aula então a gente criou a estrutura inicial do nosso projeto através do Spring Initializer, depois a gente portou ele aqui no IntelliJ e na aula de hoje a gente vai estar criando a nossa primeira API, que é a API de listagem de despesas. Então, para facilitar, para organizar aqui as nossas ideias, eu coloquei os principais itens aqui que a gente precisa estar atuando para criar de fato a nossa API. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Criar o domínio da despesa, ou seja, criar a entidade que representa de fato a despesa no nosso sistema. Então, aqui eu coloquei algumas informações que a gente vai estar guardando referente a uma despesa. Então, vamos lá para o nosso IntelliJ. Eu vou copiar esse cara para facilitar e criar a nossa entidade Expense. Bom, primeira coisa, tá? Uma boa prática é a gente organizar as classes do nosso projeto em pacotes. Primeira coisa aqui, eu vou criar um pacote chamado domain para colocar as classes referente ao domínio da nossa aplicação. Botão direito New, Java Class. Vamos criar aqui a nossa Expense. Aqui ele perguntou se eu quero estar adicionando esse cara ao Git. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Eu subi esse projeto lá no repositório do Git. Então, quem quiser estar clonando esse projeto para estar trabalhando aí, fica à vontade, tá? Então, vou dar um add aqui e vou falar para ele não perguntar mais. Então, agora ele já está monitorando aí para ser versionado lá no Git. Quais campos que a gente vai ter aqui da Expense? A gente vai ter o ID, que vai ser do tipo long, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o ID é do tipo long. Vamos ter quem? Bom, vamos ter a description, que vai ser do tipo string. Vamos ter aqui a data, que eu vou colocar como local date, porque eu quero somente informação da data, não quero informação de hora. Vamos ter o valor da nossa despesa, vou colocar esse cara como um double. E, por fim, a categoria. A categoria eu poderia colocar aqui também como string. Mas dessa forma fica muito solto. Cada um poderia colocar a categoria que deseja, da forma que deseja, então a gente não manteria aqui a consistência do nosso domínio. Para ficar mais consistente, melhor modelado, a gente vai tratar a categoria aqui como um enum. Então eu vou vir aqui em domínio, tá? New Java Class. Ao invés de marcar class, eu vou marcar enum e vou chamar esse cara de category. Quais categorias que a gente vai ter aqui? Bom, vou colocar algumas categorias como alimentação, moradia, vamos ter aqui a parte de saúde, vamos ter aqui a parte de lazer, vamos ter a parte de estudo, tá? E vou colocar aqui outra categoria qualquer. Isso daqui já está ótimo para o que a gente precisa. Bom, criado o nosso enum, vou substituir aqui então por category ao invés de string. Bom, criamos aqui os nossos 5 atributos da nossa Expense. Agora precisamos pedir para ele gerar os getters e setters desse cara. Venho aqui em Code e clico em Generate, Getter and Setter, e aqui seleciono todos os atributos que eu quero estar gerando esses métodos. Bom, pois bem, tá? Então criamos aqui a nossa Expense juntamente com a sua categoria e já temos ela modelada no nosso sistema. Bom, vamos voltar aqui ao nosso guia. Essa parte aqui foi feita, muito simples, né? Criamos simplesmente um pojo lá para guardar essas informações. Agora a gente precisa de um repositório de dados. Por quê? Porque se vocês lembram bem lá da primeira aula, quando a gente criou o nosso projeto, se a gente vier aqui em build.gradle, aqui a gente consegue visualizar todas as dependências que adicionamos aqui ao nosso projeto. E duas dependências muito importantes para esse momento é o H2 Database, que é o nosso banco de dados em memória, e o Spring JDBC Data, tá? Ou Spring Data JDBC, que é o quê? É um módulo que abstrai aí toda a parte de integração com o nosso banco de dados. Então, essa parte aqui de criar o repositório de dados, ela vai ficar muito simples com a ajuda do Spring. O que a gente precisa? Bom, primeiramente, eu vou criar um outro pacote aqui, chamar ele de repository. É uma nomenclatura aí que o Spring segue, baseado nos conceitos aí de DDD, e eu também acho bem interessante. Então, o conceito aí de repositório de dados. Bom, dentro desse pacote, a gente vai criar uma interface. Então, New Java Class, marco aqui a interface e vou chamar ela de Expense Repository. Tá? Essa interface vai representar o nosso repositório de dados aí para as nossas despesas. Criado aqui a nossa interface, se eu não fizer nada, essa interface simplesmente não tem nenhum método, ela não nos provê nada. Então, o que eu preciso fazer?
eu preciso pedir para essa interface herdar uma outra interface que é do módulo de Data do JDBC, que é o CRUD Repository. Esse CRUD Repository, se a gente entrar aqui nessa interface, a gente tem o quê? Os principais métodos para uma operação de CRUD. Se eu quero inserir, atualizar, remover, listar despesas, enfim, todas essas operações, ele já nos provê de forma automática. Essa interface CRUD Repository, repara que ela pede o quê? Duas informações. Tá? Esse cara aqui, ó, se vocês não conhecem ainda, ele é chamado de Generics. Ele é muito utilizado aí, tá? Principalmente em framework. Então, aqui a gente passa o quê? O tipo de dado que a gente vai estar trabalhando. Aqui ele pede dois tipos. O tipo T, que é referente à entidade que vai representar o nosso repositório, e aqui o ID, que é o tipo de dados que representa o identificador da nossa entidade. Vou fechar aqui, vou voltar aqui para o nosso contexto, tá? Então, aqui a gente vai passar quem primeiro? Expense, porque a gente quer um repositório de dados para expense. E aqui eu vou passar o quê? O tipo de dado que representa o ID dessa expense. Se a gente olhar aqui, o tipo de dado que representa o ID na minha expense é um long. Então, eu vou colocar esse tipo de dado aqui nessa informação. Então, aqui a entidade e aqui o tipo de dado do ID. Bom, criado essa interface, tá? Herdando o CRUD Repository, o Spring já consegue, de forma automática, gerar todos os métodos que está listado aqui nessa interface. Então, a gente não precisa gastar energia se preocupar em criar essas operações aí de salvar, listar, deletar e assim por diante. O Spring Data já vai se encarregar de fazer isso para a gente. Vocês vão percebendo no decorrer aí das aulas que o Spring ele facilita muito a nossa vida em diversos aspectos aí da aplicação. O primeiro aspecto que a gente está vendo é nessa parte de acesso aos dados, né? No nosso caso aqui, acesso ao banco de dados. Bom, vamos voltar então aqui para a nossa lista para a gente não se perder. Criamos aqui o nosso repositório de dados, simplesmente lá criando aquela interface e herdando de CRUD Repository. Então já temos o nosso repositório de dados. E agora a gente precisa criar o quê? Criar a tabela da despesa. Aqui é o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou startar essa aplicação para mostrar para vocês que no nosso banco de dados ainda não tem nada. Vou vir aqui e vou dar um Run Expenses API Application. Se ele não tiver nenhum erro, tá? Ele vai aparecer a informação aqui, ó, Started Expense API Application. Foi inicializada aqui a nossa aplicação e aí ele mostrou uma informação aqui bem importante para a gente. Ele falou o seguinte, ó, o console do H2 tá disponível aqui nessa URL, /H2 console. E esse console aí vai ajudar bastante a gente. Outro cara que a gente precisa é o quê? É a URL aqui, tá? De conexão com o nosso banco de dados. Então, toda vez que a gente inicializa a nossa aplicação, o H2 gera uma nova URL. Toda vez ele recria o banco de dados. E da mesma forma, quando a gente para a nossa aplicação, quando a gente stopa a nossa aplicação, ele destrói esse banco de dados. Claro que o H2 a gente só usa aqui para vias de desenvolvimento. Se a gente pretende subir a nossa aplicação para produção, a gente teria um banco de dados de fato mais robusto, né? Como um MySQL, um Postgres e assim por diante. O H2 aqui, o propósito dele é somente didático para facilitar o setup da nossa aplicação. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa URL aqui, vou lá no browser e vou fazer o seguinte, ó, eu vou acessar aqui o H2 Console. Então, ele abriu essa telinha aqui para a gente. Aqui em JDBC URL, eu vou apagar essa que está aí e vou colar aquela que eu copiei. Colei a URL, username é SE, password eu deixo aqui vazio e dou um connect. E agora estamos conectados aqui no banco de dados. Se a gente olhar desse lado aqui, tá? Não tem nenhuma tabela criada ainda. Por quê? Porque ele não cria de forma automática para a gente. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa criar a nossa tabela. E para criar a nossa tabela, a gente vai pedir a ajuda do Spring. O Spring, ele diz o seguinte para a gente. Se a gente criar um arquivo aqui dentro de Resource, tá? Um arquivinho chamado schema.sql, toda vez que a gente inicializar a nossa aplicação, ele vai rodar todas as instruções que a gente colocar aqui dentro. Então, toda a parte de DDL do nosso banco de dados,
a gente coloca dentro desse schema.sql e o Spring se encarrega de executar esse cara quando estiver inicializando a nossa aplicação. Claro que isso daqui é só para facilitar a nossa vida, novamente, né? Só por questões didáticas aqui. Quando a gente vai para a produção, a gente precisa trabalhar com algo mais robusto, né? Como uma ferramenta igual o Flyway, que cuida da parte de migração aí, de controle, de criação de tabela, índice e assim por diante. Então, o schema.sql é só aqui para facilitar a nossa vida nos nossos estudos. Bom, então vou voltar aqui. Eu já deixei pronto o quê? A instrução de criação da tabela. Tá? Vou deixar depois no link da descrição da aula para facilitar para vocês. Então aqui tem toda a instrução aqui de SQL de criação da nossa tabela de despesa. Vou colar esse cara aqui. E agora o que a gente vai fazer? Bom, vamos inicializar novamente aqui a nossa aplicação para verificar se realmente ele vai estar criando a nossa tabela. Vou copiar novamente a URL aqui. Vamos lá no nosso browser. Vou pedir para ele atualizar. Tá? Repara que ele deslogou, né? Porque mudou a URL aqui. Coloco novamente a URL, dou um connect e olha só. Agora ele está mostrando quem? A tabela que acabamos de criar. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem o ID, a descrição, a data, o valor e a categoria. Bom, legal. Então, aqui na nossa lista, a gente já criou quem? O domínio, já criou o repositório de dados e já criou a nossa tabela de despesa lá no banco de dados. Agora a gente vai para a última parte, né? Para a parte que é o foco de fato no nosso curso, que é a parte dos conceitos de REST, de expor APIs, de entender aí um pouco mais a fundo o protocolo HTTP e assim por diante. Bom, primeira coisa, para a gente expor uma API, a gente precisa falar para o Spring qual método HTTP a gente vai estar utilizando. E aí começa a entrar os conceitos de REST. Por quê? Porque de acordo com os conceitos de REST, cada método HTTP ele tem um propósito. Então, para facilitar aqui o entendimento, tá? De maneira bem simplista, eu coloquei um pequeno resumo aqui para vocês. Tá? Isso é de maneira bem simplista. Depois a gente vai estar entrando mais a fundo aí nos conceitos de HTTP, dos status codes e assim por diante. Mas de maneira bem simplista, só para agora a gente entender o necessário para criar a nossa API de listagem de despesas, pense o seguinte. A gente utiliza o método GET quando queremos fazer leitura de dados. É o nosso caso aqui, a gente está querendo ler as despesas lá do banco de dados, então a gente vai estar utilizando o método GET. O método POST, quando a gente vai estar criando dados na nossa aplicação. Então, quando a gente for criar a API lá de inserção de despesas, vamos utilizar o método POST. Para a parte de atualização, a gente pode trabalhar tanto com o PUT quanto com o PATCH. E aí a gente vai entender depois a diferença entre eles. E por fim, para a parte de remoção, a gente utilizaria aí o método delete. Então, coloquei aqui claro, né? Ressaltando novamente, de maneira bem simplista aqui, só para a gente ter esse mínimo de entendimento dos métodos HTTP que a gente precisa para estar criando a nossa API. Então, voltamos aqui para a nossa aplicação, vou estopar ela, e o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai criar uma classe que vai expor essas APIs do nosso recurso despesa. Novamente, eu vou fechar esses caras aqui, que eu acho que fica menos poluído a nossa tela. Então, vou criar um pacote chamado API, poderia colocar qualquer outro nome que você julga que faça mais sentido aí para as classes que representam os serviços REST. Vou chamar então o pacote de API e agora vou criar uma classe chamada Expenses Controller. Bom, essa classe poderia colocar no singular, não teria problema algum. Eu gosto de trabalhar no plural, tá? Isso daí é mais questão de gosto pessoal. E aqui a gente precisa agora colocar algumas anotações do Spring para que ele consiga expor uma URL pública da nossa aplicação. Bom, primeira coisa, precisamos falar para o Spring que essa classe representa um serviço REST. Então, a gente faz isso através da anotação REST Controller. A partir desse momento, essa classe ela já não é mais uma classe qualquer. Para o Spring, esse cara ele é um controlador REST. Então, ele já tem alguns superpoderes aí referente aos serviços REST. Bom, agora a gente vai criar um método que vai o quê? Que vai retornar uma lista de despesas. Vamos chamar ele aqui de find all, tá? Vamos fazer a importação das nossas classes. Importamos aqui.
para facilitar, vou retornar uma lista vazia, tá? Depois a gente vai melhorar isso daqui. Bom, mas é o seguinte, a gente quer retornar, né? A gente quer criar uma URL pública que o usuário, cliente da nossa aplicação, consiga listar todas as despesas. E a gente vai fazer isso o quê? Através do método HTTP-GET. Então, primeira coisa, a gente vai estar colocando aqui quem? O getMapping. O que é esse getMapping? Bom, essa anotação aqui indica para o Spring que esse método está exposto através do método get. Bom, mas ele precisa de um endereço, ele precisa de uma URL para ser acessado. Então, eu coloco essa URL, esse endereço, aqui entre parênteses e entre aspas duplas, tá? É uma string. E aqui eu vou colocar o endereço. Qual o endereço que a gente vai estar acessando? Aqui eu vou estar colocando o endereço do recurso. O recurso que a gente está trabalhando, em REST você ouve muito isso, né? Esse conceito de recurso. Então, os dados, né, as informações que a gente está expondo aqui é referente a uma despesa. A despesa, aqui nesse caso, é o nosso recurso. Para expor essas informações, para listar essas despesas, eu vou colocar o quê? Um endereço chamado expenses. Poderia colocar no singular expense? Poderia. Em relação aos conceitos de REST, não tem nada definido sobre isso. É uma questão mais de gosto pessoal do que um padrão existente aí no mercado. O meu conselho é que, se você utilizar o plural, siga isso para todas as outras APIs, para todos os outros serviços que você criar aí na sua aplicação, para manter um padrão. Bom, vamos testar então essa nossa API? Então, vamos inicializar aqui a nossa aplicação. Ele vai estar startando aqui. Eu vou lá no browser. Então, aqui, ó, startado com sucesso, né? Eu vou lá no browser e vou acessar essa nossa /expenses. Acessei, então, aqui a nossa URL e repara aqui, ó, ele funcionou com sucesso. Ele não deu nenhum erro e ele retornou aqui um array vazio. E faz muito sentido. Por quê? Porque aqui a gente está criando, a gente está devolvendo uma lista vazia. Então, ele já está expondo aqui uma URL para a gente. Ele está expondo aqui a URL de expenses. E a gente já consegue, então, acessar esse cara de maneira pública. Agora está fácil. O que a gente precisa? Bom, a gente precisa agora, ao invés de retornar uma lista vazia, a gente precisa retornar as despesas que existem no nosso banco de dados. E para isso a gente vai fazer uso daquela interface que a gente criou, da Expense Repository. Como que eu faço uso dessa interface? Bom, na primeira aula eu comentei sobre dois conceitos, que é a inversão de controle e a injeção de dependência. Quando o Spring foi criado, ele foi criado com o propósito de resolver esses dois problemas. O que significa a inversão de controle? Significa que você está passando o controle de algo para alguém. No nosso caso aqui, a gente está passando o controle, a responsabilidade de ter que criar algo para o Spring. Como assim? Bom, vamos lá então. Vou colocar aqui a nossa interface. A gente precisa dessa interface. E aí, se eu preciso dessa interface, o que eu poderia fazer? Eu poderia aqui no construtor criar na mão essa interface. Poderia estar tentando implementar aqui todos os métodos dessa interface. Claro que não é uma boa opção e não é o que a gente vai estar fazendo. Como eu comentei com vocês, o Spring, de forma automática, através do módulo de Spring Data JDBC, ele vai implementar essa classe para a gente em tempo de execução da aplicação. Então, eu tenho que pedir para o Spring injetar essa dependência para mim. Quando eu falo Spring injeta essa dependência para mim, estou falando o seguinte: Spring cria essa dependência para mim. Não sei de que forma você vai estar criando, mas eu sei que você sabe criar ela e simplesmente eu preciso dessa dependência para que a minha aplicação, para que a minha classe aqui funcione. Então, como que eu peço isso para o Spring? Bom, eu coloco a dependência que eu tenho aqui no construtor e atribuo ela aqui para a nossa instância. Então, dessa forma, o Spring ele sabe que ele precisa criar uma classe que implementa Expense Repository e fornecer aqui para a nossa Expenses Controller. Então, dessa forma, a gente já tem aqui a nossa dependência. E agora o que a gente precisa fazer é o quê? Substituir essa lista vazia pelo método findAll que existe aqui na nossa interface. Só que esse método findAll não dá para ser retornado aqui de forma direta. Por quê? Porque se a gente olhar, esse cara ele retorna um iterable. Né? Se a gente entrar aqui, ó, ele retorna um iterable. Não tem como, tá, a gente fazer esse casting direto, né, de iterable para list. Por quê?
porque nem toda lista, na verdade, nem todo iterable é uma lista. Então, aqui eu vou usar um recurso do Java 8, tá? Então, não se apegue a isso. É um recurso do Java 8 que permite simplesmente a gente converter um iterable para uma lista. Vou usar esse string support aqui, que eu passo em split iterator. Vou usar aqui os coletores. Se vocês não conhecem, eu tenho aula aqui no canal explicando sobre os coletores. Basicamente, o que eu fiz foi converter um iterable para uma lista. Então, agora já está no formato aqui que está esperando o nosso método. E a gente já pode estar testando a nossa API, batendo agora no banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? Bom, nosso banco de dados não tem nenhuma informação ainda. Então, vamos iniciar aqui a nossa aplicação e aí vamos fazer o seguinte, né? Como a gente sabe, a gente precisa copiar essa URL. Vamos acessar aqui o nosso H2 Console, cola a nova URL, conecta aqui no banco de dados. Vamos listar aqui as despesas existentes no nosso banco de dados. Se você não conhece sobre SQL, também temos um curso aqui de SQL utilizando o banco de dados Postgres, tá? Recomendo você estar fazendo esse nosso curso. Bom, vou listar aqui, não temos nenhuma despesa cadastrada ainda no nosso banco de dados. Então, para facilitar aqui a nossa vida, deixei 2 inserts preparados. Então, vou voltar aqui e vou executar essas inserções. Vou rodar esse cara e agora eu posso listar aqui as nossas 2 despesas. Agora, o que falta? Bom, falta a gente vir aqui na nossa API, vou dar um Enter, e agora, o que aconteceu? Olha só que maravilha! Ele está listando as informações que cadastramos aqui no nosso banco de dados. Olha só que interessante! Vamos voltar aqui para a nossa aplicação e entender o que aconteceu. A gente subiu a nossa aplicação, o Spring disponibilizou, através do método http-get, uma URL chamada expense. Esse aqui é o nosso primeiro serviço REST, uma URL chamada expense, que vai listar o quê? Todas as despesas existentes no nosso banco de dados. E para acessar o nosso banco de dados, a gente criou uma interface que herda de uma classe do Spring Data, chamada CRUD Repository. A gente sabe que uma interface, para a gente ter acesso aos métodos dessa interface, ou seja, para ter acesso a todos esses métodos, a gente precisa ter uma classe que implementa essa interface. Se a gente analisar o projeto aqui, a gente não implementou. A gente não tem nenhuma classe que implementa essa interface. Então, quem se encarregou de implementar essa interface, de prover todos esses métodos, foi o Spring. Olha só que maravilha, como ele facilita a nossa vida. E, por fim, para a gente estar utilizando essa interface aqui no nosso Expenses Controller, sem ter que se preocupar em instanciar essa interface de alguma forma, a gente usou o recurso de injeção de dependência, pedindo para o Spring, simplesmente ao colocar aqui no construtor do nosso controller, pedimos aqui para que ele se responsabilizasse de injetar essa dependência aqui para a gente. E olha só como o código fica enxuto, como nossa classe fica bem limpa e sucinta. E aí, dessa forma, criamos a nossa primeira API. Essa era a ideia da nossa primeira aula, nosso objetivo, criar essa nossa primeira API, entender aqui esse conceito de injeção de dependência, criar essa interface que abstrai a comunicação com o nosso banco de dados, criar aqui o nosso schema.sql para gerar a nossa tabela. E agora, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar o estudo aí dos conceitos de REST, criando as outras operações. Operações de inserção, de atualização e de deleção de despesa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.